Olá pessoal, estamos aqui de volta no canal Incompletudes. Agora, nesse momento, um tempo de solidão, um tempo de estarmos sozinhos, de buscarmos refletir sobre a vida, sobre as questões mundiais, né? E nesse momento nós discutimos um pouco, a Silvia e eu, sobre que tema nós poderíamos apresentar para vocês. E escolhemos um tema que acho que é pertinente, que seria infâncias, tempo de compartilhar. E o que é esse compartilhar? Né? Partilhar com as crianças, partilhar com as pessoas que estão à nossa volta, oportunizar essa experiência com as crianças de uma vivência diferenciada, algo bastante inusitado nesses tempos modernos, né, onde as crianças passam geralmente o dia na escola ou em atividades outras pedagógicas e de lazer e de aprendizagens outras. Os pais, em geral, trabalham os dois, então a família, quando se encontra, ela se encontra num momento de cansaço, num momento em que já é difícil o compartilhar. Hoje estamos vivendo um novo tempo, um tempo de ter tempo. E como usar esse tempo? Né? Como aproveitar para um novo aprendizado, como aproveitar esse momento para estabelecer alguns relacionamentos mais adequados, quem sabe. Talvez precisamos abrir mão de alguns confortos, né, de alguns hábitos, de algumas questões que são rotineiras e que nesse momento elas foram quebradas. E então, apesar de todo a questão do Covid-19 trazer tanta expectativa de doença, hoje nós estamos aqui para convidá-los a refletir sobre as possibilidades positivas, né, de um tempo desse. Lembrando assim dessas questões, eu quero comentar também que eu nesse momento estou falando não só na posição de professora que trabalhei com a infância por muito tempo, de professora que ainda trabalho com a infância, de professora que trabalhei com formação de professores, e junto com a Silvia a gente escreveu alguns livros, alguns deles estão aqui para que vocês percebam assim, o que está sendo dito não é um dizer simplesmente de um achismo, mas é um dizer de um pensamento amparada em outros pensadores que antes de nós falaram sobre a infância, sobre as possibilidades da educação, de uma nova visão de criança, uma nova visão de educação. Pensando nisso, hoje a gente vem fazer um convite para que vocês se abram para novas experiências, né? A gente quer lembrar aqui, nós estudamos alguns autores e nesse momento eu estou lembrando do La Roça, que ele fala da importância da experiência e que a experiência é uma vivência única. Mesmo que vocês estejam em família, vivendo essa nova experiência, cada um de vocês vai estar vivendo de uma forma diferente. Isso é muito fundamental para compor a nossa individualidade, né? Nós vamos trabalhar e melhorar o nosso ser, né? Na verdade é o nosso ser que vai ficar melhor à medida em que a gente aceita as novas experiências. Nem sempre as experiências são positivas, às vezes são ruins, mas todas elas nos ensinam.
E é nesse aprendizado que nós estamos focando, que nós estamos hoje tentando trazer para vocês essa oportunidade, ou não trazer a oportunidade, ela já está aí, mas mostrando, né, que essa possibilidade é muito grande hoje nesse momento. Então, eu listei algumas coisas aqui que a gente pode estar aproveitando esse tempo, né? Além do pensar, refletir, rezar, ter bons pensamentos, coisas que a gente, às vezes, até na correria do dia a dia, acaba não fazendo, mas assim, na convivência, né, uma coisa que é bastante forte no compartilhar é a troca de ideias. Como fazer isso, né? Se a gente não tem esse hábito, se a gente não conversa em casa, porque às vezes nem dá tempo, se a gente não tem o hábito de ouvir o que uma criança pede, o que uma criança pensa, que a gente acha às vezes que as crianças não pensam, e elas pensam muito. Às vezes elas não têm a oportunidade de nos relatar aquilo que pensaram, ou elas não conseguem, elas às vezes não têm vocabulário, não têm a forma ideal de comunicar, né, os sentimentos, as sensações, as vontades, as tristezas, enfim. Então, abordar esses temas, olhar fotografias, né, quem sabe, contar histórias da família, falar sobre coisas que já passaram e mostrar para as crianças o que foi importante nesse tempo. Outra coisa, histórias das culturas, né? As culturas que nos compõem. Nós, como brasileiros, temos diferentes culturas vindo simplesmente mudando de um estado para outro, né? Se a gente for ver a cultura do Rio Grande do Sul com a cultura catarinense, tem pontos que convergem e tem pontos que são bastante diferentes. A cultura paranaense, que está perto de nós também, é uma outra cultura. Então, conversar sobre isso, ler sobre isso, contar histórias, já é um grande motivo para conversas. Podemos brincar. Vamos lembrar agora do que é a ludicidade, né? O que é ser lúdico. Nós temos o Agamben, que é um autor que fala muito da infância, e ele é um especialista na infância, mas ele diz também que a criança que está dentro de nós, do adulto, ela nunca sai. Então, quem sabe nesse momento, seja um momento da gente revisitar essas crianças, repensar como foi a minha infância, o que eu tinha de lazer, quais eram as minhas brincadeiras, e quem sabe trazer essas questões para dentro de casa, dentro do apartamento. Muitas vezes, muitas famílias estão confinadas em espaços menores, rearranjar, né? Mudar os móveis, fazer um espaço maior para ter umas brincadeiras que possam também ocupar a criança e gastar a energia dela corporal, né? Para aqueles que moram em apartamento. Quem mora em casa fica um pouquinho mais fácil, às vezes tem um animal, mas é fundamental o compartilhar, estar junto, trabalhar junto, revisitar algumas receitas da vovó, fazer biscoitinhos, fazer bolos. Olha a casa, né, como fica a casa com esse cheirinho da comida, né? Que muitas vezes a gente não tem, é tão mais fácil a gente pegar o telefone e pedir uma pizza pronta, pedir uma comida. É bem legal, é bem bom, é bem saboroso, mas a gente perde todo aquele processo. E o processo do cozinhar é um processo fundamental para as crianças. Entender como é que as coisas acontecem, né? É muito diferente da comida pronta. Então, outra coisa que lembramos é dos livros, né? Livros de história. Temos autores brasileiros, a Kátia Canton é uma
autora fabulosa que conta histórias relacionadas com a cultura, com a arte. Os livros são de alto valor nas ilustrações, artístico, né? Esse é um deles, Contos que Valem uma Fábula. Aqui um autor local de Florianópolis, Celso Sisto, que fala também das questões daqui, das questões próximas, né, de Joinville, próximas da nossa cultura. Olha a ilustração. Então são livros maravilhosos. Claro, nem sempre você vai ter em casa já esses volumes, esses livros, mas vamos aproveitar aquilo que está em casa. Podemos acessar pela internet, pelo YouTube, alguns vídeos desses autores também, onde eles podem estar contando algumas histórias. Temos o Manuel de Barros, que produz poesias maravilhosas que as crianças entendem com muita facilidade. Ele tem um linguajar muito simples, né? E também sofisticado, mas que é possível a gente fazer a tradução. A Jandira Mansur. Esse livro é um livro de poesia concreta. A poesia concreta é uma poesia onde as palavras e as ilustrações, elas são muito simples e ao mesmo tempo muito elaboradas. Elas nos permitem grandes histórias. Enfim, quando a gente fala nos livros de história, mesmo que vocês não tenham esses livros, quem sabe criar histórias recortando figuras de revistas que estejam à mão, criando com as crianças uma história legal. Vamos pensar em fazer também uma árvore genealógica, que é um exercício bastante lúdico, mas bastante pertinente na nossa cultura atual. Enfim, estou lembrando também do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente. É um documento que houve muita resistência entre as pessoas, porque era uma forma, às vezes, muito invasiva do Estado, né, de nos dizer o que podemos e não podemos, mas necessária. E ali não tem só os direitos da criança, tem também textos a respeito de como nós podemos atuar com as crianças. E, para finalizar, eu quero desafiar que quando terminar esse tempo de isolamento social, que a gente se lembre de todo esse aprendizado, que a gente leve para o nosso dia a dia algumas dessas novas atitudes, né, que a gente teve que aprender nesse isolamento, e que a nossa vida possa ser mais saudável, mais compartilhada, mais feliz. Vamos garantir que a novata acredite também. Pode pôr mais. Assim. Não tanto. Assim. 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 Não pode comer a cabeça.